Adriana Lene Rotto nasceu no dia 16 de setembro de 1999. Ela morava na pequena cidade de Erstor, na Flórida, com a sua mãe, Amanda Luz, e o seu irmão, E.J. Amanda criava os seus dois filhos sozinha e a cidade que eles moravam era bastante minúscula, com uma população de 350 habitantes. Uma cidade do interior muito quieta, muito calma. Olá, mundo! Esse é o canal Você Questiona Isso. Eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos histórias reais e curiosidades que acontecem no mundo e você não sabia. Te convido a se inscrever, deixar o seu like e acessar o sininho das notificações. Isso fortalece muito o nosso trabalho. Amanda conta que a Adriana era uma criança muito feliz. Ela sempre estava sorrindo, brincando. Ela disse que a Adriana parecia muito com ela, falava como ela, agia como ela. Parecia uma sombra dela, de tão parecidas que elas eram. Amanda conta também que a Adriana gostava muito de chamar atenção. Na época que esse caso aconteceu, ela tinha 7 anos de idade e EJ tinha 6 anos. Ele já era uma criança um pouco mais calma, mais quieta, na dele. Ele brincava sozinho por horas e era uma criança feliz. A Amanda trabalhava como assistente de enfermagem em uma enfermaria da cidade em que eles moravam. E no dia 8 de agosto de 2007, ela saiu do trabalho, foi para casa e resolveu tirar uma soneca rápida, enquanto os filhos assistiam um desenho na TV. Nesse dia, Amanda ia sair com as crianças para comprar o material escolar deles. Mas era um dia muito quente, muito abafado e as crianças queriam muito entrar na piscina. Mas Amanda falou que não podiam entrar naquele momento porque dali a alguns instantes eles iriam sair para comprar os materiais. Então ela não deixou eles entrarem na piscina, mas ela deixou eles brincarem no jardim enquanto ela arrumava as coisas. Alguns minutos depois, Amanda conta que Jay veio falar com ela e disse que a irmã estava na piscina. Mas Amanda entendeu que Adriana estava perto da piscina e não dentro da piscina. Então ela só fala para o EJ mandar ela se afastar e não chegar muito perto da piscina. Alguns segundos depois, ela olha pela porta e vê que o EJ está perto da piscina com a mão dentro da água, como se estivesse tentando puxar a irmã. Então ela corre para fora quando ela se dá conta do que está acontecendo. Ela disse que quando chegou na piscina, a Adriana estava com o rosto virado para baixo dentro da água. Ela tira a menina de dentro da água e a pele dela já estava bem roxa mesmo. Então ela corre para o telefone e liga para a ambulância e na chamada dela, ela realmente parecia muito desesperada. Falando, minha filha não está respirando, o que eu faço, por favor? Corre para minha casa. O primeiro a receber o chamado foi o chefe do departamento de bombeiros. Então, em poucos minutos, ele já estava na casa dela. Então, chegando lá, a cena que ele viu era a mãe debruçada no chão do lado do corpo da filha, que estava com a pele ainda quente, mas totalmente encharcada e meio arroxeada. A mãe em pânico, chorando, desesperada. Ele tenta ressuscitar a menina por alguns minutos e decide levá-la para o hospital, porque no hospital estão bem mais preparados. Então eles correm para o hospital. Chegando lá, a equipe médica fica durante 1 hora tentando ressuscitar a Adriana. Eles até conseguem uma pulsação, porém bem fraca, que não durou muito tempo. Então, depois de 1 hora tentando, ela veio a óbito. Então, qual foi a conclusão da polícia? Que a Adriana foi até a piscina, tinha alguns bichos na água, então ela podia estar tentando limpar a piscina ou brincando ali com a mão na água e acabou se debruçando e caindo dentro da água. Eles tinham uma escada para poder entrar e sair da piscina, mas a escada não estava ali naquele momento, estava guardada dentro do galpão. Então ela cai dentro da piscina, batendo a cabeça dela no fundo e aí ela começa a se afogar. Então a conclusão da polícia é que era um acidente. Então a princípio era isso. A polícia deu o caso como solucionado, até que o outro filho da Amanda, o EJ, contou outra história para o avô. Inclusive, ele e a mãe eram as únicas testemunhas e as pessoas que estavam lá naquele momento que tudo aconteceu. O avô imediatamente avisa a polícia sobre essa nova versão que o EJ contou para ele. Então eles chamam o avô e o menino para irem até a delegacia. Sentam com o EJ e aí começam a conversar com ele e a fazer algumas perguntas. E o EJ conta uma história completamente diferente do que a mãe contou. Ele diz que primeiro a Adriana começou a mexer no limpa-vidros da mãe e a espirrar ele pela casa. E aí a Amanda ficou muito brava,
pegou a menina, jogou ela dentro da piscina. Adriana tinha medo de água e ela começou a gritar, e para abafar os gritos, o EJ contou que a mãe segurava o rosto da menina assim para baixo na água, para que ela não conseguisse gritar. E essa foi a versão que ele contou à polícia. Mas em alguns momentos, quando ele fazia a mesma pergunta, ele dava respostas diferentes. Primeiro, eles perguntam se o EJ viu toda essa cena que ele descreveu, e ele diz que não, porque senão ele estaria encrencado. E a polícia faz a mesma pergunta para ele, e ele diz que sim, que ele viu tudo, que ele estava na árvore junto com a lata de lixo, que era uma árvore próxima à entrada da casa, e que de lá ele conseguia ver tudo. A Amanda, desde o princípio, disse que a filha se afogou e que foi um acidente. E isso foi o que ela falou desde o início até o fim. Então a polícia não sabia se acreditava na Amanda ou no filho dela. Sem saber em quem acreditar, a polícia começou a investigar. Como era a vida da Amanda antes? Então eles descobrem que quando a Adriana tinha 6 meses de idade, a Amanda teve um chamado da Guarda Nacional e teve que deixar os filhos a cuidados de sua família para servir. Também descobriu que a relação das duas sempre foi muito difícil, que a Adriana não gostava de fazer o dever de casa, muitas vezes era desobediente e ela também tinha déficit de atenção. Enquanto a AJ era bem mais fácil de lidar, ao investigar a casa, a polícia começou a se assustar porque o quarto das crianças tinha um cheiro forte de urina, mas tão forte que os policiais não conseguiram entrar no quarto. Além do cheiro, não tinha lençol nas camas. O quarto e a casa estavam completamente bagunçados e, para a surpresa dos policiais, não tinha brinquedo nenhum na casa. Para uma mãe que tem 2 filhos, não ter brinquedos nenhum na casa era um pouco estranho. Então a polícia perguntou para Amanda sobre a questão dos brinquedos, que era realmente muito estranho. E ela disse que tinha brinquedos, sim, mas como eles não estavam obedecendo, ela resolveu castigar os dois durante uma semana. Então ela tirou todos os brinquedos da casa e guardou no galpão. E ela disse que depois de uma semana ia devolver esses brinquedos para eles, pois eles precisavam aprender. Porém, quando a polícia foi olhar nesse galpão, que era onde estava a escada e os brinquedos, na verdade não havia brinquedo algum. A médica que tentou ressuscitar a Adriana durante uma hora no hospital conta que quando ela disse para Amanda que infelizmente ela não aguentou, a mãe não esboçou nenhuma reação. Ela não falou nada, ficou séria, sem expressão, sem falar, sem chorar, sem nada. Uma reação bem diferente da que ela havia tido quando ligou para a ambulância e também a reação que o bombeiro viu quando chegou na sua casa. Outra coisa para a polícia começar a suspeitar. Então a mãe dela e os familiares começaram a conversar com a polícia. Disseram que este é apenas o jeito da Amanda, que a personalidade dela é assim, mas que ela amava muito a filha dela e que ela nunca faria mal para ela. Porém, essa mudança da Amanda de primeiro estar em choque, pavor, desesperada, ela chegou até a vomitar de nervoso e depois não esboçar nenhuma reação. Para a polícia era muito suspeito. Então, eles decidiram fazer um teste de polígrafo com ela e ela passou no teste. Mas mesmo assim, a polícia decidiu continuar a investigação. Então, eles chamam um especialista para conversar com o EJ. Então, ele vê as imagens da primeira entrevista do EJ e ele disse que tinha muita coisa errada ali. Primeiro que os policiais não eram treinados para interrogar crianças, então ele disse que a forma como as perguntas foram feitas foi errada, que eles não fizeram as perguntas certas para a criança. Então o especialista conversa com o EJ e ele conta exatamente a mesma história do mesmo jeito. Ele só muda a parte onde ele disse que estava primeiro em um lugar e depois estava em outro no momento que a mãe afogou a irmã, segundo a história dele. E aí os policiais começam a achar que talvez ele foi induzido por alguma pessoa a dizer essas coisas. Então a primeira pessoa que a polícia encontrou que poderia ter induzido o EJ a contar essa versão da história foi o avô dele. Na verdade não era avô, ele era casado com a mãe da Amanda, sendo o padrasto da Amanda.
Ele se chamava Charles Burns e ele chegou na casa da Amanda 30 minutos depois do ocorrido. Então Charles ficou sozinho com o EJ durante 15 minutos. Então a polícia perguntou para ele o que eles conversaram durante 15 minutos. E o Charles disse que perguntou o que tinha acontecido e lembrou o EJ de sempre contar a verdade. E ele contou que depois de ter falado isso, ele contou ao avô o que ele acabou de ver. Diz que a mãe afogou a irmã na piscina. A relação do Charles com Amanda não era das melhores. Eles não se davam muito bem. Ele dizia que ela não era uma boa mãe em vários aspectos. Ele dizia que ela deixava as crianças com fome por horas. Ele dizia que ela era muito abusiva na forma de educar os filhos, principalmente com a Adriana. Agora a polícia tinha mais dois lados para a história. Primeiro, que Amanda não se dava bem com o padrasto, então ele teria um motivo para induzir o EJ a contar aquela versão. E o outro lado é ele contando que ela não era uma boa mãe por diversas razões. Então, de novo, a polícia não sabia no que acreditar. Então, ainda investigando o histórico da Amanda, a polícia descobre que Adriana não foi a primeira filha que Amanda perdeu. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela ficou grávida do seu primeiro filho, que se chamava Alex. A mãe dela conta que era uma criança cuidando de outra, mas que apesar de tudo, dela ser muito nova, ela era muito carinhosa. Quando o Alex tinha 1 ano e 4 meses de idade, ele simplesmente parou de respirar. Na autópsia dizia que ele teve uma convulsão e por conta disso ele acabou falecendo. O que começou a aumentar ainda mais as suspeitas da polícia. Então, 1 mês depois do acidente, Amanda foi presa por homicídio e sentenciada à prisão perpétua. E aí a defesa dela alegou que não poderia aceitar essa pena sobre o crime que ela não cometeu. Ou seja, a acusação precisava provar que ela cometeu esse crime. E para isso, eles usaram a única testemunha possível que eles tinham, que era o EJ de apenas 6 anos de idade. Então, 6 meses depois do acidente, agora já com 7 anos de idade, ele voltou ao tribunal para dar seu depoimento. Inacreditavelmente, ele foi como uma pessoa adulta. Ele sentou na cadeira, fez juramento e deu um depoimento como adulto na frente de milhões de pessoas desconhecidas, advogados, juiz. Foi surpreendente. E é uma coisa que eu não consigo imaginar acontecendo no Brasil, somente nos Estados Unidos mesmo. O que é mais bizarro foi colocar a criança nessa posição ali na frente de tantas pessoas para depor contra a própria mãe. Então ele entrou no tribunal acompanhado do advogado de acusação. Ele senta e tem tantas pessoas, tantos adultos desconhecidos que ele nem nota a presença da própria mãe, que estava bem ali do seu lado. Então eles começam a conversar com ele. Aí perguntam assim: se eu falasse que a sua mãe está aqui hoje, isso seria verdade? E ele respondeu: não, senhor. Então o juiz continua: onde está a sua mãe? Ele responde: na cadeia. E aí o juiz conta para ele que a mãe dele está bem ali perto dele. Então quando ele olha e reconhece a mãe, ele cai em prantos. Essa cena partiu o coração de muitos de quem estava ali. Muito triste, várias pessoas que estavam presentes se emocionaram. Posteriormente, Amanda disse que esse foi um dos piores momentos da vida dela. Ver o próprio filho depois de 6 meses e não poder falar com ele, não poder abraçar ele. Então, EJ começa a falar, dá o seu depoimento e conta a mesma história que já tinha contado há 6 meses atrás. Ele também levou um desenho. O desenho, ele explica o que aconteceu. Ele vai apontando e dizendo: aqui é a minha mãe, aqui é minha irmã e aqui era a piscina. Então ele vai mostrando e contando, até que perguntam para ele se ele saberia dizer qual a diferença entre verdade, mentira e uma história. E ele disse que não. E aí voltam com aquela pergunta: se ele estava dentro da casa quando tudo aconteceu ou estava lá fora. Uma hora ele disse que estava dentro, outra hora ele disse que estava fora. Porém, ele é apenas uma criança e as crianças perdem a atenção e o foco muito rápido. Então, às vezes, de tanto ouvir uma pergunta várias vezes, eles acabam falando qualquer coisa. Então, depois de muito tempo fazendo várias perguntas, eles acabam com o testemunho dele. Então, ele levanta e sai com seu advogado.
olha para a mãe e dá um tchau para ela. Depois do depoimento do EJ, o júri confirmou que várias das coisas que ele contou naquele dia era verdade. Os policiais ouviram todas aquelas coisas que ele contou lá na cena do crime, lá na casa dele, quando eles investigaram. Porém, algumas respostas foram confusas. Uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra. O júri decidiu que o testemunho dele não era um testemunho 100% confiável. Então, outras pessoas começaram a dar testemunho naquele dia, inclusive a própria mãe da Amanda. E uma das coisas que a mãe dela contou no testemunho é que a Adriana morria de medo de água. Então, para ela entrar na água sozinha ou mexer na água era um pouco estranho. Uma criança que tem medo provavelmente não vai mexer na água sozinha. Alguns colegas de trabalho da Amanda também deram depoimento e contaram que 3 meses antes do caso, a Amanda estava muito brava porque a Adriana tinha arriscado o banco do seu carro. O carro era novo, sabe? E a caneta era permanente. Ela estava muito brava a ponto de dizer que estava de saco cheio, que ia matar a própria filha, porque não aguentava mais. E quando questionada, ela disse que foi um modo de dizer que ela não estava falando uma coisa que ia fazer realmente, que era só uma coisa na hora da raiva. Ela também deu seu depoimento naquele dia e contou a mesma história, que ela não tinha afogado a própria filha, que foi tudo um acidente. Porém, no fim de todos os testemunhos, a acusação tinha uma prova a mais contra Amanda, que eram várias marcas roxas na testa da menina. A primeira vez que os policiais conversaram com o EJ, ele contou que a mãe tinha afogado a irmã. Ele demonstrou como ela tinha feito. Ele colocou a mão na cara assim, dizendo que ela empurrava a cabeça da irmã dentro da água. Parecia exatamente dedos de uma pessoa adulta que empurrou a cabeça dela com muita força. Ficou a marca ali, então, com o depoimento dos colegas de trabalho, a falta de brinquedos na casa toda, a sujeira, a bagunça da casa, o machucado na testa constatado pela médica que a atendeu. Era exatamente como o EJ tinha descrevido que a mãe afogou a irmã. Juntando tudo isso, 4 dias depois do julgamento, o júri deliberou 2 horas, incluindo o horário de almoço deles, e por fim decidiram que Amanda era culpada pela morte da filha e ela foi sentenciada novamente à prisão perpétua. Em 2010, ela tentou entrar com uma ação para recorrer à decisão do júri, que foi negada. Ela também deu uma entrevista e a entrevistadora perguntou para ela se ela sabe o que aconteceu com o filho dela. E ela diz que o seu sonho é poder sair da prisão e poder se juntar a ele novamente. E a entrevistadora pergunta: o EJ foi adotado? E ela diz: não que eu saiba. E aí ela rebate: sim, ele foi adotado. E ela fica em silêncio por alguns segundos. Depois ela disse que não sabia disso. E aí ela fala que o sonho dela era realmente conseguir sair e recuperar a guarda do filho. E agora, sabendo disso, que ele foi adotado, ela não tinha mais motivo nenhum para continuar lutando. Hoje Amanda está viva e continua cumprindo a sua pena. O EJ se adaptou super bem à família que o adotou. Ele é uma criança muito feliz, que vai super bem na escola e está ótimo lá com a sua nova família. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, compartilhar e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.